Entrevista está de volta. A nossa conversa de hoje é com Paulo Biscaia Filho, diretor da Vigor Mortis. E agora vamos falar um pouquinho sobre a companhia, a trajetória da Vigor Mortis. Ok. Como é que surgiu a ideia de ter essa companhia que tem essa temática tão específica e diferente? Bom, eu realizei meu mestrado na Inglaterra em 94, 95 e o foco do meu mestrado, da minha pesquisa de mestrado foi o Grand Guignol, que é o nome de um teatro em Paris que se especializou em espetáculos de horror e violência. E aí a Vigor Mortis foi um espaço, quando eu retornei para Curitiba, foi um espaço que eu criei para experimentar na prática aqueles preceitos elaborados no Grand Guignol e vendo quais são as possibilidades a partir daquilo, não só com a dramaturgia que foi criada no Grand Guignol, mas com outras dramaturgias também, e com isso que eu já falei anteriormente, de trazer outras mídias, o cinema, os quadrinhos, a música e tal, vendo como é que tudo isso pode se misturar no que o Wagner chamava o Richard Wagner chamava de Gesamtkunstwerk, a obra de arte total, né? E que não precisa ser grande, pode ser pequenininha, como é o caso da Jukebox. E muito legal, assim, é uma ideia diferente e acho que o público ele corresponde bem, né? Assim, a Vigor Mortis tem um público assíduo, dá pra dizer. Como é que funciona isso, assim? É só gente que gosta de espetáculo de horror, são curiosos? Como é que funciona? Eu tenho a maior gratidão, assim, pelo público que vai ver os espetáculos da companhia e enfim, volta para outros, vê o espetáculo mais de uma vez, obrigado para você, inclusive, e porque é óbvio que a gente faz cada montagem pensando que vai ter alguém vendo aquilo que a gente está querendo comunicar aquilo para alguém e na esperança de ter ressonância ali, né? E quando isso acontece é maravilhoso, a gente não sabe qual é a fórmula para acontecer. Eu não faço um espetáculo dizendo eu quero público, eu quero público, eu quero público. Não, eu faço um espetáculo pensando, em primeiro lugar, que eu sou o público, que eu goste daquilo que eu estou fazendo, né? Que eu me distancio e digo, não, agora eu não sou mais diretor, eu sou o público. Eu gosto de ver isso que está acontecendo, gosto. Então, beleza. Aí se tiver outras pessoas psicopatas como eu, gostando, ótimo. E eu descobri que tem vários psicopatas pelo mundo e que apreciam o que a gente faz. E, enfim, então eu sou muito carinhoso em resposta ao carinho que o público dá vendo os espetáculos. E mesmo se eles não fossem carinhosos, eu também seria. Muito legal. Bom, além dessa interseção de mídias que a Jukebox oferece, vocês também têm uma passagem pelo cinema bem legal, foi bem visto, foi bem premiado. Como é que você vê essa, assim, é uma companhia que ela começou com dramaturgia e agora está no cinema e as pessoas assistem. É muito interessante, assim, como é que funcionou? Como é que foi esse processo? Bom, falando pessoalmente, eu decidi que eu ia ser diretor de cinema aos 12 anos de idade, vendo o making-off do Caçadores da Arca Perdida. Muito legal. E vendo o Spielberg dirigindo a Karen Allen me deu um clique. Mas quando chegou a época de eu fazer vestibular, não tinha curso de cinema em Curitiba. Eu era muito pirralho para querer ir para a USP, também achei que os meus estudos não iam conseguir fazer um vestibular de USP, e a única coisa que tinha muito mais próxima aqui era o curso de teatro, que tinha sido um curso recém-formado na época pela PUC e pelo Teatro Guaíra, num conjunto dos dois. Uma profissionalização do curso que o Teatro Guaíra teve. E fiz aquele curso, e dentro do curso, o Hugo Mengarelli era um dos professores, e ele tem uma ligação também com cinema e com teatro. E eu entrei sem saber direito o que era teatro, mas ele foi o cara que me ajudou a fazer a ponte. E eu acabei pendendo para o teatro e vendo que o teatro podia ser algo muito interessante para poder experimentar, e que podia ser mais imediato, é mais fácil realizar espetáculos do que um filme que demora 3, 4 anos para você realizar, às vezes mais. E acabei deixando a ideia de ser diretor de cinema de lado, embora eu continuasse fazendo as minhas experimentações em vídeo e tal, mas eu não estava mais cobiçando a ideia de ser um diretor de cinema, de filmes de ficção. E aí veio a possibilidade de financiamento de um filme digital, de baixo orçamento,
E a gente botou um projeto do Morgue Story, que tinha sido a nossa peça de mais êxito até então. E eu nem contava, sinceramente, que aquele projeto fosse aprovado. E foi. Aí eu disse, putz, eu vou ter que fazer um filme agora, né? Mas eu tinha segurança de mais de 100 apresentações que a gente tinha feito da peça. E eu quis fazer uma versão filmada da peça com algumas diferenças. E o resultado foi muito bacana. O filme passou em mais de 40 festivais mundo afora, teve 8 prêmios, não sei se 8 ou 10 prêmios, enfim, no Brasil e fora do Brasil. E daí depois a gente fez a mesma coisa com o Nervo Craniano Zero, embora eu tenha largado, estava um pouco mais seguro, então eu larguei o que era a peça e transformei num filme próprio, né, sem que ele dependesse da peça, tanto que é difícil eu me lembrar que aquilo foi uma peça um dia. E o Nervo Craniano Zero também está tendo o mesmo caminho de êxito do Morgue. A gente já passou por diversos festivais, já ganhou 5 prêmios, melhor diretor em Nova Orleans, melhor filme, melhor atriz para o Yara Torrente no Montevidéu Fantástico, melhor filme estrangeiro no festival em São Francisco, na Califórnia, enfim. Então, esse esforço está sendo recompensado, mas ainda está difícil encontrar esse público de cinema. Demorei bastante para encontrar o de teatro, agora eu estou em busca desse público de cinema. Porque é uma temática que ela é muito interessante e ela causa um estranhamento, né? Não é uma coisa que as pessoas vão... É um público específico que vai no cinema para assistir um filme que vai te causar um estranhamento, que você vai pensar, meu Deus, é um filme de horror, é um filme que tem essa temática diferente. É legal buscar esse público específico, assim, mas eu acho que o público acaba se generalizando, né? No público de cinema, daí as coisas são um pouquinho mais complicadas. Tanto que pro Nervo, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu não vou passar o filme, eu posso conseguir uma sala num multiplex, mas eu sei que eles vão me dar uma sessão por dia, às 3 horas da tarde, e daí meu filme vai ser um dumping do filme. Então, eu digo, não vou fazer 500 sessões em 500 salas, deixa eu fazer sessões especiais. Aí a gente criou a história do Bloodorama, que era uma sessão que passava o filme e nos momentos sangrentos chovia sangue em cima das pessoas que recebiam capas de chuva. A gente fez uma sessão em encenação, onde as atrizes do filme entravam ao vivo e no final tinha um show com uma banda. E daí a gente fez também o walk-in, o zombie walk-in, que era um princípio de um drive-in, só que você chegava a pé ali nas ruínas, que você ouvia o som do filme por um radinho. Enfim, de novo, como no Jukebox, buscar a celebração da experiência, de você estar ali naquele momento. Que quando eu ia ao cinema, quando eu era garoto, a ida ao cinema era muito especial. E hoje em dia, você comprar um ingresso e comprar um Big Mac, tá um do lado do outro, é o mesmo princípio. Então, de resgatar esse momento especial entre obra e espectador. Porque daí cada sessão vira única, né? Não tem quem não saia comentando de uma interação dessa, de uma experiência dessa. Eu acho que é uma ideia muito... eu queria que as pessoas saíssem dali e depois de anos dissessem, eu estava lá. Eu sou uma dessas pessoas, como sempre. Mas eu sempre fui, na verdade, fã do gênero horror, assim, e é uma experiência diferente. Para quem é fã, você não espera que vá sair da tela. E quando sai, é uma coisa muito surpreendente, assim. Eu acho que o público acaba respondendo muito bem. Eu acho que é um caminho ótimo. Acho que a Vigor Mortis está num caminho excelente. Conta pra gente aí o que vem por aí da Vigor Mortis, o que a gente pode esperar? Bom, essa semana a gente está fazendo uma sessão dupla, Bloodorama e encenação em Paranavaí, do Nervo Craniano Zero. A Uyara e a Gene, as atrizes do filme, vão estar lá e também vai ter sangue em cima do público. E em agosto... Bom, durante todo o ano a gente está fazendo o Cena HQ, que é um projeto muito legal que eu tenho junto com o José Aguiar, quadrinhista, que toda primeira quarta-feira do mês, no Teatro da Caixa, tem uma leitura cênica de uma história em quadrinhos contemporânea e tem sido um projeto muito bacana, porque cada vez vem mais gente. Quem vai uma vez acaba indo em todas as outras. E eu vou dirigir a leitura de agosto, que vai ser em cima do Bando de Dois, do Danilo Beirotti, que é uma espécie de filme faroeste espaguete no cangaço. É muito legal o trabalho. E daí, mais para frente, no segundo semestre, a gente já está iniciando a pré-produção de um novo espetáculo chamado Marlon Brando, Whisky, Zumbis e Outros Apocalipses,
que vai ser esse um pouquinho de demanda popular, a primeira peça de zumbis mesmo da Vigor Mortis. Vão ter 20 zumbis em cena e mais 3 atores enfrentando esses zumbis. Isso é uma loucura. Parece bem divertido, assim. E como é que foi essa mudança de temática para chegar no zumbi? Você falou de uma demanda, como é que funcionou? Não, é que quando a gente fez o Morgue, por exemplo, tinha um zumbi que era desenhado, que era o Oswald, que era o personagem da protagonista, que era desenhista de quadrinhos, e tinha o falso zumbi, que era ou o verdadeiro zumbi, como preferir, que é um cataléptico, né? Que é um sujeito que tinha essa condição de catalepsia, que morria e voltava da morte várias vezes. E daí todo mundo dizia, que bacana, não sei o que, filme de zumbi, história, peça de zumbi, mas não era peça de zumbi, né? E daí eu disse assim, não, eu preciso fazer não é que tenha sido um pedido direto, mas é que muita gente dizia assim, não, muito legal, depois que eu vi o Morgue me deu vontade de sair arrebentando cabeças de zumbis e tal, e de ver todos os filmes de zumbis. E aí eu disse, não, eu preciso fazer um dia uma peça que de fato fale de um apocalipse zumbi. E agora é isso, mas enfim, óbvio que vai ter uma pegada um pouquinho diferente. Com certeza. O texto está sendo escrito agora. Mal podemos esperar então. Paulo, é isso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Sucesso para a companhia. Obrigado. Nós conversamos hoje com o Paulo Biscaia Filho, diretor da Companhia de Teatro Vigor Mortis. E o Tela 1 Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima.